Não há formação fóssil no planeta tão memorável quanto a formação Hell Creek, estendendo-se por rochas que compõem partes da atual Wyoming, Montana, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Sob as terras áridas e rios desses estados, jazem histórias simultaneamente icônicas e misteriosas, contidas nos ossos de alguns dos dinossauros mais famosos que já caminharam na Terra. Ao mesmo tempo e no mesmo lugar em que o poderoso Tyrannosaurus Rex caminhava, estava o Triceratops, talvez o mais famoso de todos os dinossauros Ornithischian. Este enorme tanque de um animal, equipado com os chifres instantaneamente reconhecíveis que fornecem seu nome, vivia em grandes números ao longo das planícies de inundação e nas florestas que compunham o Hell Creek há mais de 66 milhões de anos atrás. No vídeo de hoje, vamos conhecer este dinossauro de perto, examinando como ele era, onde vivia, como sobreviveu e como foi eventualmente descoberto. Esta é uma jornada que nos leva de volta ao final do período Cretáceo, o último bastião dos dinossauros não avianos, e o ato final da épica era Mesozoica. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em um passeio pelo tempo para conhecer o Triceratops, um dos dinossauros mais famosos que já caminharam pela Terra. Triceratops é um dinossauro que precisa de muito pouco em termos de apresentação. Este grande ceratopsiano chasmosauriano era um herbívoro pesado e de construção robusta, equipado com 3 chifres, 2 longos e afilados acima dos olhos, e um mais curto e cônico na ponta do focinho, além de uma espetacular crista situada na parte de trás do seu crânio. Pense nele como o equivalente dinossauro de um elefante ou rinoceronte, só que muito mais pesado do que sua comparação existente e muito maior. O Triceratops, em média, poderia atingir um comprimento de entre 8 e 9 metros, pesando entre 6 e 12 toneladas métricas. A crista sozinha poderia medir até 2 metros de comprimento. Isso é mais longo que a altura média de um homem totalmente crescido, e os chifres tinham cerca de 1 metro cada. Além disso, a crista era delimitada por osteodermos, projeções ósseas resistentes que teriam reforçado a estrutura. O crânio estava entre os maiores de qualquer animal terrestre conhecido, medindo cerca de 1/3 do comprimento do dinossauro como um todo. A boca do animal era pontiaguda com um bico, com suas narinas posicionadas logo atrás dele. O bico era desdentado, com baterias de dentes substituíveis empilhadas na parte de trás da boca, o que teria ajudado o dinossauro a triturar vegetação resistente. Atrás do crânio, o Triceratops seguia o plano corporal típico de um ceratopsiano chasmosauriano. Esses eram animais bem fortificados, capazes de manter sua posição com 4 membros grossos e fortes, um corpo pesado e um pescoço curto. Cada membro terminava com um pé que terminava em 4 cascos, estruturas que se tornaram comuns entre os dinossauros ornitisquianos até o final do período Cretáceo. O corpo do animal era ainda mais reforçado pela presença de tendões ossificados, essencialmente tendões que se transformavam em coração e osso conforme o animal avançava na vida, correndo diretamente pela sua coluna vertebral. O corpo do animal era coberto por escamas duras, algumas das quais se elevavam ligeiramente da pele, como foi descoberto em fósseis incrivelmente bem preservados. O gênero Triceratops continha 2 espécies de grandes dinossauros ceratopsianos, Triceratops horridus, a espécie tipo, e Triceratops prorsis. À primeira vista, essas 2 espécies eram muito semelhantes. Mas havia diferenças sutis, a maioria das quais podia ser encontrada ao olhar para os chifres. Triceratops horridus poderia ser identificado pelo seu curto chifre nasal e longos chifres orbitais voltados para frente. Seu focinho também era um pouco mais alongado do que o de seu primo. Triceratops prorsus, por outro lado, ostentava um chifre nasal um pouco mais longo
e chifres orbitais que se curvavam para cima nas pontas. Ele também tinha um focinho um pouco mais curto do que o Triceratops horridus. Curiosamente, as duas espécies de Triceratops foram encontradas em diferentes níveis estratigráficos nas rochas da formação Hell Creek, o que aponta para o fato de que elas não viveram ao mesmo tempo. Triceratops horridus viveu um pouco antes e acredita-se que tenha sido um ancestral do Triceratops prorsus. Isso é uma ocorrência particularmente rara, onde podemos realmente ver um ancestral direto de um dinossauro para outro. Outros residentes de Hell Creek, no entanto, como o Tyrannosaurus rex, conviviam com ambas as espécies, coexistindo ao lado delas por vários milhões de anos. A relação do Triceratops com os seres humanos começou em 1887, quando George Lyman Cannon desenterrou um conjunto impressionante de chifres orbitais, com parte do teto do crânio ainda anexado, no que é hoje o Colorado. Notando a importância de sua descoberta, ele a enviou para o Othniel Charles Marsh, um dos paleontólogos americanos mais proeminentes da época. Ele primeiro identificou erroneamente os chifres como pertencentes a uma espécie gigante de bisão do Cenozoico e realmente deu a ele um nome, Bison alticornis. Foi muito mais tarde que ele reexaminou sua posição sobre os ossos e os identificou como pertencentes a um grande dinossauro herbívoro. Nesse momento, 3 crânios bem preservados de Triceratops haviam sido descobertos, e ele conseguiu descrever o animal de maneira confiável, mas o nome oficial viria mais tarde. O espécime holótipo de Triceratops foi escavado em 1888 da formação Lance de Wyoming, e a princípio era conhecido simplesmente como Ceratops. Na época em que o holótipo foi desenterrado, Marsh ainda estava decidindo se essa era uma espécie de bisão, e por isso deu a ele um nome que significa rosto com chifres. Foi apenas quando o fóssil foi preparado em mais detalhes que Marsh conseguiu notar a presença do terceiro chifre. Isso agora definitivamente não era um bisão, e então o nome Triceratops horridus foi emitido, traduzindo para rosto horrível de 3 chifres. Nos últimos anos, muitos fósseis de Triceratops impecavelmente preservados foram desenterrados das rochas do centro e norte dos Estados Unidos da América. Uma dessas descobertas fez manchetes internacionais em 2014, descoberta por Craig Pfister e posteriormente apelidada de Horridus. Ele descobriu ossos pélvicos e do fêmur projetando-se de rochas em Montana e começou a escavá-los. O processo levou mais de 1 ano, e quando terminou, Pfister notou que havia descoberto um dos espécimes de Triceratops mais completos conhecidos no registro fóssil. Sua descoberta continha mais de 260 ossos, incluindo um crânio completo, a maior parte do tronco, todos os 4 membros e a cauda. Agora está em exibição no Museu de Melbourne, na Austrália, e são os ossos de dinossauro mais completos em exibição em qualquer museu australiano. Acredita-se que Horridus tenha sido arrastado para um rio após morrer, onde rapidamente afundou até o fundo e foi coberto por sedimentos antes que os abutres pudessem despedaçar a carcaça. É desconhecido se Horridus era macho ou fêmea. Triceratops era herbívoro, evidenciado por suas baterias de dentes adaptadas para se alimentar de vegetação resistente. Esses dentes eram substituídos ao longo de sua vida à medida que se desgastavam ao rasgar plantas. Na verdade, ao longo de sua vida, um único Triceratops poderia desgastar até 800 dentes, dependendo da idade e do tamanho do indivíduo e do tipo específico de planta que estava comendo. Com base nas plantas disponíveis na época em que viveu e na estrutura dos dentes, paleontólogos sugerem que as comidas favoritas do Triceratops podem ter sido folhas de palmeira e cicadáceas, mas, possivelmente, também samambaias.
Isso pode indicar que ele passava muito tempo se alimentando em planícies abertas, muito parecido com um rinoceronte moderno. Os cientistas chegaram a essa conclusão sobre as preferências alimentares do animal ao reconstruir sua cabeça, que era mais baixa do que a dos herbívoros, que normalmente se alimentam em árvores e vegetação mais alta. Este era um animal que se alimentava de vegetação que crescia perto do chão ou que havia sido derrubada pelo peso do animal. As características mais notáveis do Triceratops, os chifres e a crista, têm sido objeto de debate paleontológico ao longo dos anos sobre para que exatamente eles eram usados. Contrariamente à crença popular, acredita-se que a função mais provável dos chifres era que eles eram usados em exibição, possivelmente ao se comunicar ou tentar atrair um parceiro. Como tal, foi teorizado que a crista teria sido vivamente colorida ou decorada com padrões elaborados que teriam sido particularmente chamativos durante o cortejo. As representações clássicas de Triceratops mostram os animais travados em combate uns com os outros ou com um predador, usando seus chifres para perfurar os flancos de um Tyrannosaurus ou para duelar com um macho rival. Surpreendentemente, há relativamente poucas evidências para isso, e grande parte é baseada em especulação. Embora fosse possível para o Triceratops enfrentar um atacante de frente e sobreviver inteiro, acredita-se que a principal função do impressionante adereço de cabeça do dinossauro era para exibição, não para ataque. Quanto à luta entre eles, muito poucas feridas presentes nos crânios de Triceratops parecem ter sido infligidas pelos chifres de outro Triceratops. Isso não quer dizer que os animais não competiam dessa maneira, mas pode ter sido uma ocorrência um pouco mais rara do que se pensava anteriormente. Triceratops é frequentemente mostrado como um animal que vivia em grandes manadas nas planícies e florestas de Hell Creek, mas isso também é algo que é principalmente baseado em especulação. Apenas um local, em Montana, é conhecido por ter produzido ossos de Triceratops de muitos indivíduos em um lugar, o que pode representar os dinossauros viajando como uma família, ao invés de uma grande manada. No entanto, pode haver evidências que apontam que esses dinossauros realmente viajavam em manadas. Em um espécime de Triceratops, a cauda apresenta ossos que foram coossificados ou fundidos juntos após quebra e reparo. De acordo com Wiley e Fowler, os paleontólogos que descreveram a descoberta, outro Triceratops que viajava atrás daquele com a cauda quebrada pode ter pisado nela, causando a ferida. Isso pode indicar atividade de manada. Independentemente do comportamento de manada, o Triceratops certamente foi um dos dinossauros mais comuns da formação Hell Creek em seu tempo, representando possivelmente 5/6 de todos os grandes dinossauros na região no final do Cretáceo. Aliás, também foi um dos últimos dinossauros a sobreviver, testemunhando e sofrendo os efeitos do catastrófico evento de extinção do Cretáceo 66 milhões de anos atrás. O Triceratops foi encontrado em vários locais na América do Norte, principalmente na Formação Hell Creek, mas também na Formação Lance, Formação Evanston, Formação Scholar, Formação Denver e Formação Laramie. Hell Creek é mais notavelmente associado ao dinossauro e era uma região de muitos animais extintos bem conhecidos. Ao lado do Triceratops, o poderoso Tyrannosaurus era o gênero mais famoso conhecido de Hell Creek, e era um dos predadores do Triceratops. Dado o tamanho e o peso do Triceratops, não teria sido fácil para um Tyrannosaurus totalmente crescido enfrentar um adulto. E mesmo que os chifres não fossem usados na defesa, o herbívoro ainda seria capaz de dar um bom golpe. Outros terópodes presentes na região incluíam Cygnathids, parentes emplumados dos Oviraptorids, como Onzu e Leptorhynchus, Ornitomimides como Ornithomimus e Strutiomimus, e Dromaeosaurids, como Acheroraptor e Dakotoraptor.
Ornitisquians conhecidos de Hell Creek, que viveram ao lado de Triceratops, incluíam Ankylosaurus e Pachycephalosaurus, dois dos herbívoros mais famosos que já viveram, bem como Edmontosaurus, Taurosaurus e Tesquilosaurus. Enquanto pterossauros voavam acima e pequenos répteis se aqueciam nos raios do sol ao lado dos rios e áreas úmidas, vários pequenos mamíferos se moviam velozmente pela floresta. Muitos eram mamíferos minúsculos, similares a musaranhos arborícolas, mas seu dia estava chegando. O iminente impacto do meteoro Chicxulub abriria caminho para os mamíferos surgirem em novas formas estranhas na próxima era Cenozoica, já que a era dos dinossauros foi abruptamente encerrada. Hell Creek é composto principalmente por argilas, argilitos e arenitos, que indicam que no final do período Cretáceo, a região era uma planície de inundação quente e plana, cercada por florestas e separada por rios, que fervilhavam de vida. Árvores de angiospermas cobertas de flores vibrantes teriam alinhado essas florestas, tornando Hell Creek um lugar particularmente colorido para se viver no Mesozoico. Outras plantas incluíam coníferas, cicadáceas, ginkgos, musgos e samambaias. Hell Creek estava situado perto do mar interior ocidental, um grande corpo de água que cortou o continente que eventualmente se tornaria a América do Norte ao meio. Neste mar, enormes répteis marinhos como plesiosauros e mosassauros prosperaram, que podem ter ocasionalmente entrado em contato com os dinossauros de Hell Creek quando eles desciam até a água. Triceratops teve o infortúnio de ser um dos últimos dinossauros não avianos a viver na era Mesozoica. Com o fim do Cretáceo, também terminou o reinado de animais como o Triceratops, pois o meteoro que matou os dinossauros caiu na Terra, obliterando tudo em seu caminho. Os Triceratops, que não sucumbiram imediatamente ao impacto, teriam enfrentado condições severas no mundo em que viviam, coberto de cinzas e quase sem vegetação comestível. Eventualmente, os Triceratops desapareceriam deste mundo e seus restos seriam descobertos milhões de anos depois pelos humanos. Há muito que ainda estamos aprendendo sobre este dinossauro, mas, com futuras descobertas, podemos ser capazes de desvendar os mistérios de Hell Creek e qual papel exato os Triceratops desempenharam neste ecossistema.